E aí, galera que assiste outro canal, o professor Eliana e Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aula de matemática começando. Olha só, assiste a aula inteira, ok? Quando termina a aula, assim que eu mando, eu começo a receber um monte de mensagens de aluno me perguntando o que é para fazer, sendo que na aula eu explico tudo o que é para fazer, passo as atividades com vocês, explico as atividades e termina a aula daí 10 minutos, já tem aluno me perguntando: professor, e essa atividade é para fazer? Professor, isso aqui, como faz? Sendo que no vídeo está explicando isso. Então você precisa assistir a aula toda. Se você assistir 1 minuto e abandonar, não adianta, você não participou. Tá joia? Em primeiro lugar, nós vamos corrigir as atividades do PET número 4, né? PET 2, atividade semana 4. Vamos lá? Vamos corrigir? Olha só, aqui no PET, a atividade número 1, que é essa falando sobre os triângulos, ela não pede para você fazer nada, somente observar no caso, né? O pedido aqui é para você observar o que são obtusângulos, retângulos e acutângulos. São 3 tipos de triângulos. Vamos recordar? O retângulo, esse vermelhinho aqui, ó, é o que possui um ângulo reto, em formato de um L. O triângulo obtuso é esse que é um pouquinho maior do que o L. Tá vendo aqui onde tem a letrinha C, ó? Aqui é como se o L tivesse mais aberto, é maior que 90 graus. E aqui o triângulo preto, ele é acutângulo, os ângulos são menores do que 90. Nós estudamos isso aqui na semana passada, tá? Chega na atividade número 2, ele fala o seguinte, olha: em seu contexto sociocultural, ou seja, na sua casa, na sua escola, no trabalho do seu pai, da sua mãe, no lugar que você vive, os lugares que você frequenta, você tem que pesquisar 3 situações, tá? Com 3 tipos de triângulo em cada um. E aqui você tem que colocar o que é esse triângulo, tá? E a explicação, tá? Explicar por que tem que usar esse triângulo, tá joia? Eu preparei aqui 3 situações para a gente visualizar. Então eu vou te mostrar qual é o tipo de triângulo que eu pesquisei e explicar por que a gente está usando esse triângulo. Tá? Então vamos lá na lousa que eu quero te mostrar. Esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Lá no número 1 que eu preparei. Aqui nesse exemplo eu quero que você observe isso aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo obtuso. Esse ângulo aqui é um pouquinho maior do que 90 graus, tá? Este ângulo. Por que esse triângulo, professor, tem que ser assim? Se eu fizer aqui um triângulo agudo, ele vai ficar com o telhado da casa muito alto, muito fininho, vai ficar mais parecido com um chalé. Tá joia? Não é o objetivo da casa nesse caso. Então, eu posso citar como exemplo o telhado de uma casa. Então, lá na explicação, você vai dizer o seguinte: telhado de uma casa. Deixa eu diminuir aqui, ó. Então, para o número 1, telhado de uma casa. Obtusângulo. Por que obtusângulo, professor? Por que tem que ser esse? Esse ângulo, com esse triângulo aqui, ó, ele é melhor para que escoa a água da chuva. Se for casas do hemisfério norte, para não parar a neve. Então, a gente tem ali para escoar a chuva. Posso colocar aqui. Então, na número 1, a explicação. Escoar a chuva. Pode ser essa explicação. Proteger do sol, ok? Garantir uma temperatura agradável dentro da casa. Então, o telhado tem várias funções aí, dependendo do que você pretende alcançar. Então, esse é o nosso número 1. Número 2. Alguém sabe que triângulo é esse? Ou o que é isso? Aqui nós temos um triângulo retângulo. Olha aqui, ó, o L formado, ó. Observa que aqui forma um quadradinho, ó, ângulo reto. Esse aqui é um triângulo retângulo. O que é isso? Que desenho que é esse? Isso aqui é uma rampa de acesso. Tá em casas, lojas que não foi construída, né, para o acesso para esse tipo de acesso. A gente pode fazer ou comprar uma rampa assim, ela fica mais fácil. Então lá no número 2, para quem não fez ainda, pode escrever rampa de acesso. Explicação: por quê? Para que serve isso? Acessibilidade. Acessibilidade, ok? E para terminar, a número 1, olha aí que tranquilo. Um caminhão com seu basculante levantado, um caminhão basculante, olha esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui
é um triângulo agudo, tá? Os ângulos são menores que 90 graus. Pode ser maior, professor? Não pode. Se esse triângulo aqui ficar com um ângulo reto, por exemplo, ó, formando uma letra L, o basculante vai ficar totalmente em pé. Isso faz com que o caminhão tombe. E a mesma coisa acontece se for um ângulo obtuso. Imagina que o basculante vai virar para trás. O caminhão vai tombar. Não pode. Então aqui a gente tem um basculante. Deixa eu diminuir aqui para a gente escrever. Então no número 3 eu coloquei caminhão basculante. Esse movimento de básculo, né? Esse basculante que chama ali, é esse movimento que faz assim, ó. Deixa eu virar meio de lado assim, ó. Esse movimento aqui. Você tem, por exemplo, na janela de casa, quando a janela tem um vidro menorzinho lá em cima, que você puxa a alavanca, ele abre aquele vidro pequenininho lá, aquilo lá também se chama basculante, tá? Por causa desse tipo de movimento. O caminhão basculante, ele forma um triângulo acutângulo, ok? Por que tem que fazer esse movimento? Por que ele tem que ser um triângulo agudo, não pode ser um triângulo reto ou um triângulo obtuso? Porque senão o caminhão vai tombar, obviamente, né? Mas por que ele levanta? Por que ele forma um triângulo? Justamente para escoar a areia. Ou escoar a carga, né? Porque pode ser outra carga. Areia, terra, brita, café, soja, milho, tem muito tipo de carga que ele carrega aí. Então ele tem esse tipo de movimento aí, ok? Terminamos a atividade número 2. Vamos para a próxima? Então nós fizemos esse aqui, ó, 1, 2 e 3, com esses 3 exemplos que eu passei. Agora, nós vamos para a atividade número 3. O que está pedindo na atividade número 3? Quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, os poliedros, dizemos então que planificamos as embalagens. Então vamos experimentar? Procure embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros, identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros e depois planifique-os. Então vamos fazer a primeira parte. Em primeiro lugar, é encontrar esse tipo de poliedros, né? Então eu já encontrei, ó, uma caixinha que eu já tinha mostrado para vocês antes e aqui eu tenho uma caixinha de som. As duas figuras que eu achei. Você poderia achar em sua casa qualquer tipo de coisa, eu dei exemplos na aula, tá? Eu vou fazer a planificação dessas figuras aqui. Vou começar por essa aqui que é um pouquinho mais fácil, essa caixinha. Antes disso, né, eu tenho que identificar. Retângulo, tá vendo aqui, ó? Esse lado verde forma um retângulo. Aqui em cima também retângulo, embaixo retângulo. Aqui na frente é um quadrado. Tá, ó, aqui nós temos um quadrado, mas aqui em cima é um retângulo. Então, eu tenho que fazer essa planificação. Vou começar pelo quadrado aqui, identificando as arestas, vértices. Deixa eu tentar desenhar. Desenhando o quadrado da frente. Desenhando o quadrado que está aqui atrás. Deixa eu fazer ele um pouquinho mais perto. Olha aí o desenho da minha caixinha aí. Ele pediu para eu identificar vértices, arestas. Vou fazer os vértices cor-de-rosa. Os vértices, as bolinhas de massinha, para quem lembra da primeira aula, os vértices estão aí, cor-de-rosa. Vou identificar aqui e escrever, ó, vértice. Aqui, ó, esse verdinho, deixa eu mudar de cor, é aresta. Tem muitas arestas, essa. Todas são arestas, são os nossos palitinhos. Arestas. E as faces? Aqui na frente eu tenho um quadrado, que está de azul, ó. Quadrado, vou escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui, ó, face, para você lembrar que é uma face. Deixa eu mudar de cor para a gente fazer a outra face dele. E, ó, esse cantinho aqui, ó, é um retângulo. É uma face e é um retângulo. Aí, fizemos. Fiz o desenho da caixinha e identifiquei arestas, vértices e faces, ok? Aqui em cima tem retângulo, aqui do lado retângulo, lá atrás tem outro quadrado, né? Porque só um quadrado aqui na frente e um quadrado aqui atrás. Agora eu vou fazer a planificação dessa figura. Começando pelo quadrado. Olha só. Quadrado. Aí se eu cortar aqui, por exemplo, ó, se eu pegar a tesoura e abrir,
Isso aqui vai abrir, vai virar uma tampinha. Aí, ó, seguindo da tampinha, aqui atrás tem um quadrado, retângulo, quadrado de novo. Então, eu vou fazer esse desenho, tá joia? Esse desenho. Começando no quadrado, aí vem a tampinha, que é um retângulo, tem outro quadrado e tem outra tampinha. Aqui do lado eu tenho as tampas laterais. Essa é a planificação dessa caixinha aqui, tá? Planificação. Nós temos os dois quadrados, que são esses aqui, ó. Ó, os dois quadrados, e os demais são retângulos, ok? Fluiu? Tranquilo, né? Vamos mudar agora de figura, e o meu outro é um corpo redondo, não é mais um paralelepípedo, ou hexaedro também, que se chama aquela caixinha. Aqui eu tenho... Que figura que é essa mesmo? Quem lembra? O nome dessa figura é um cilindro. Círculo aqui em cima, circunferência, círculo aqui embaixo. E eu tenho um retângulo aqui do lado. Imagina se você cortar uma folha de papel para cobrir essa caixinha aqui em volta. Eu quero encapar essa caixinha. Qual que é o formato do papel? É um retângulo. Então aqui na lateral dele, ó, essa face aqui é um retângulo. Vamos desenhar e vamos identificar essas faces, tá joia? Começando pelo desenho. Vou fazer a parte de cima, a parte de baixo e ligar. Então, eu tenho um cilindro. Esse cilindro, ele é composto por as duas faces aqui, as bases de cima e de baixo. São dois círculos. E aqui na lateral, ó, essa parte aqui, como ele é um corpo redondo, não tem como eu fazer, mas isso aqui é um retângulo. Ele é um corpo redondo, tá? Qual que é a diferença entre essas duas figuras? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer agora a planificação dela. Planificação. Vou começar pelo retângulo, que é a figura lateral. Aí eu tenho que fazer a parte de baixo aqui, que é um círculo. E a parte de cima, que também é um círculo. Essa é a planificação da minha caixinha, tá? Esse aqui ficou bonitinho. Olha aí a planificação do nosso cilindro. Se você cortar e dobrar, colar, você vai montar de volta esse formato aqui, tá? Fácil de fazer, não é? Essa planificação, bem tranquila. Terminamos essa atividade. Era só isso. Vamos agora para a próxima. Então, ó, nós temos que desenhar, planificar. Já fizemos. Número 3. No quadro abaixo, faça desenho dos sólidos geométricos encontrados e escreva uma descrição com as características de cada um. Se é poliedro, corpo redondo, quantas faces, arestas e vértices. Essa parte a gente já fez, ó. Eu já mostrei faces, arestas e vértices. Vou mostrar de novo para você não ficar na dúvida, tá joia? Depois escreva um texto explicando as diferenças entre eles. Então vamos lá. Vamos fazer sólido, descrição e diferenças, tá? Sólido, descrição e diferenças. O primeiro sólido foi a caixinha. Vou fazer ela pequenininha aqui para a gente não esquecer. Essa caixinha aí. O segundo sólido foi... Aliás, essa caixinha, né? Essa caixinha primeiro. E essa caixinha, por uma caixinha de som, o segundo, a caixinha Bluetooth. Então nós temos aí duas figuras que eu desenhei. Tá? O que mais que a gente tem que falar? Deixa eu ler de novo. Descrição dos dois. Essa primeira aqui, ó, fazendo a descrição, é um paralelepípedo. Paralelepípedo. Também pode ser chamado de hexaedro, não, porque um hexaedro tem que ter faces quadradas. É um paralelepípedo. Pode ser um prisma de base retangular de base quadrada. Olha só. Se a base dele for esse quadrado, tá vendo esse pretinho aqui? Eu colocar para baixo, olha só. Que figura que é essa? Aqui em cima tem um quadrado e aqui embaixo, onde está minha mão, tem outro quadrado. Isso aqui é um prisma de base quadrada. Só que ele é pequenininho. Se a gente pensar numa caixa de pasta de dente, a caixa de pasta de dente também é um prisma de base quadrada, só que ele é mais comprido. Esse aqui é baixinho, tá? É um prisma de base quadrada. Ou paralelepípedo, tanto faz aqui a minha descrição, tá? Esse aqui é um corpo redondo
que a gente chama de cilindro. Quais as diferenças entre essas duas figuras? O que eles têm de diferenças? Um tem faces poligonais, o outro é um corpo redondo. São diferenças, não são? Olha lá, um tem faces poligonais, o outro é um corpo redondo. Esse aqui, todas as partes são polígonos, quadrados ou retângulos. Esse aqui, a circunferência e as duas circunferências não são polígonos, são corpos redondos. Então eu tenho diferenças aí. Isso, nessa parte já é uma grande diferença. Tá? Fluiu? Tranquilo? De boas no Alagoas, né? Terminamos a atividade do PET. Fácil, né? Bem tranquilo de fazer? Terminamos. Era só responder essa daqui. E acabou o PET inteiro, tá joia? Terminamos, ok? Fluiu. Essa semana nós não teremos atividades, não tem ainda, o PET já saiu sim, tá? Mas não vou passar para vocês atividades dessa semana. Por quê? Essa semana nós vamos fazer uma revisão geral e principalmente eu preciso entrar em contato com aqueles alunos que não estão entregando atividades, tá? Então, aquele que entregou, que está tudo certinho, pode ficar tranquilo. Se estiver faltando, eu vou mandar mensagem para você. Então, todos aqueles que estiverem faltando atividades, eu vou mandar mensagem. Aquele que não me respondeu, eu vou tentar ligar para a gente colocar em dia, para eu conseguir verificar todo mundo e saber por que não está enviando, por que não está fazendo. Tá joia? Ó, fiquem com Deus. Excelente semana para vocês, tá? É só aguardar nessa quarta, hoje, quinta e sexta, eu entro em contato com vocês, tá? Fica tranquilo. Fica de boa aí, tá? Tchau, tchau. Excelente semana. Até a próxima.